Bom dia, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Vamos para o 19º dia da nossa peregrinação pelas Escrituras, acompanhando os pilares e toda a providência de Deus no Antigo Testamento, preparando o caminho para a chegada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero continuar com vocês nessa peregrinação. Vimos até ontem, no 18º dia, um pouquinho da vida de Davi, o que aconteceu com Davi, e agora temos Salomão como o herdeiro do seu trono, aquele que continuaria a sua dinastia e da família, da raiz de Judá e, por consequência, de todos aqueles que fizeram parte dessa família, chegando em Davi e agora chegando também em Salomão. Nós vamos ver que Salomão foi um homem que buscou em Deus sabedoria. Ele não pediu riqueza, ele não pediu poder, ele pediu que Deus lhe concedesse sabedoria e Deus o fez o homem mais sábio, o homem comum, mais sábio na história da humanidade. Assim, portanto, Salomão, ele governou Israel com paz, governou Israel de forma a administrar de forma organizada todo o reino. Foi ele que foi o responsável pela construção do templo, cuja planta seu pai Davi havia deixado para ele. Então ele foi aquele que executou o projeto, o projeto de construção do templo, melhor dizendo, falei tabernáculo, mas é o templo, do templo. E ele, ao construir o templo, ele então transforma de uma forma categórica Jerusalém como definitivamente o centro de toda a adoração do povo de Deus. O povo então peregrinava, ia até Jerusalém, no templo construído por Salomão, e ali ofertava os seus sacrifícios para a expiação dos seus pecados. Na inauguração do templo, vimos a glória de Deus descendo sobre todos que estavam ali inaugurando o templo. Vimos que ninguém conseguiu permanecer de pé, tamanha era a Shekinah de Deus que havia descido naquele lugar. E ali então vimos Salomão orando, pedindo a Deus que Israel fosse próspero, pedindo ao Senhor que Israel continuasse a viver em paz, que Deus abençoasse aquele povo. E Deus prometeu a Salomão abençoar aquele povo se aquele povo de fato viesse a se arrepender dos seus pecados, viesse a se arrepender dos seus maus caminhos. Deus então promete que traria para a nação uma chuva de bênçãos, ainda que viesse a seca, ainda que gafanhotos e pestes viessem a atacar a plantação da nação. Mesmo assim, Deus abençoaria todo o povo, Deus abençoaria aquela nação. Vimos que Salomão foi um homem que pecou contra o Senhor, foi um homem de muitas milhares de mulheres, um homem que acabou deixando o seu coração ser levado pela vaidade, e tanto o foi que ao escrever o livro chamado de Eclesiastes, ele diz ali, ele registra que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Foi um homem, portanto, certamente um homem muito à frente do seu tempo. Salomão foi um homem, portanto, responsável pela paz, pela organização da nação, pela prosperidade daquele povo. Foi um homem que julgou causas, foi um homem que trouxe vários benefícios através da sabedoria que Deus lhe concedeu ao povo de Deus, a Israel. Mas dentro dos seus pecados, dentro das suas iniquidades, uma delas foi o que saltou aos olhos e o levou para bem longe da presença do Senhor, que foi exatamente idolatrar aos deuses do paganismo dentro do próprio templo que ele havia construído para o Senhor. Nós vamos ver em Ezequiel, vamos ver em alguns outros profetas, que o templo ele foi blasfemado, o templo ele foi contaminado pelas ofertas, pelos sacrifícios, pelos incensos que eram acesos a outros deuses, a deuses de outras nações ali próximas
de Israel, que se misturaram com Israel nesse momento por causa de Salomão. Ele então sofreu sobre si mesmo as tribulações de inimigos, de um futuro de divisão no reinado. Isso trouxe para Salomão uma grande tristeza essa registrada em Eclesiastes e nos vários provérbios que ele veio a escrever. Salomão foi um homem de Deus? Sim, Salomão foi um homem de Deus, mas foi um homem que conduziu, ou pelo menos continuou a conduzir, a nação de Israel à idolatria e para longe da presença do Senhor. Nós veremos então que, em que pese os pecados de Salomão, em que pese as tribulações vividas por Salomão, em que pese conduzir o povo do jeito que ele conduziu a idolatria, trazendo impurezas para dentro do templo, da casa do Senhor, Salomão foi um homem que participou da família de Cristo. Foi um homem que participou da ascendência do Senhor Jesus, e nele também vemos, meu irmão e minha irmã, um retrato da futura sabedoria, inteligência e capacidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vemos Deus providenciando, Deus agindo, Deus manifestando a sua graça através da vida de Salomão, e ainda que no futuro, depois da sua morte, um reino dividido, que é o que veremos amanhã, no 20º dia, ainda assim, Deus, ele separou um futuro remanescente desta divisão, principalmente daquele que seria o reino do sul, o reino de Judá. Deus, meus irmãos, ele preserva o seu povo, ele abençoa o seu povo, em que pese os nossos pecados, as nossas iniquidades, o Senhor é conosco, o Senhor, ele nos abençoa, sofremos as consequências pelos nossos pecados, como Salomão sofreu, ainda que após a sua morte, mas o seu filho sofreu as consequências dos seus pecados, tendo um reino dividido, e é o que veremos no dia de amanhã. Senhor, obrigado por tua palavra que nos ensina toda uma trajetória, todo um caminho até a chegada do Cordeiro Santo de Deus para salvar o seu povo dos seus pecados. Abençoe o dia do meu irmão e da minha irmã, seja com eles, suprindo em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. É o que eu te peço, e a Senhora, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.